eu sou Filipe Ferrantelli, eu fui criado aqui em Campos do Jordão, vim de uma família de cavalos. Meu pai monta cavalo, meu avô montava cavalo, então sou uma família bem tradicional do animal cavalo. Meu pai fez algumas provas de hipismo, né, de salto, quando ele era mais novo. Depois ele veio para o Brasil e se especificou em dar aulas para crianças e fez algumas provas de salto. Eu nasci aqui, comecei a montar em Campos do Jordão, claro, com meu pai, desde quando eu nem sei, certo. desde sempre. Depois eu comecei a ter aulas com o Jorge Raposo, que é um instrutor aqui da região, muito bom instrutor, que me ensinou os primeiros saltos. Eu fiz as primeiras provas junto com ele, me ensinou muitas coisas. E aí eu tive a sorte de encontrar e de ter muito contato com o Caio Sérgio de Carvalho, que é um dos grandes nomes do hipismo brasileiro. Saltou as Olimpíadas pelo Brasil, até hoje faz parte do comitê da Confederação Brasileira de Hipismo. Ele é radicado em São Paulo, ele monta em São Paulo na época paulista há muitos anos. Eu tive a sorte de encontrar ele aqui em Campos do Jordão, no Aras Polana. Comecei a montar e fazer aulas com ele, e foi daí que eu me desenvolvi mais no esporte de salto. Durante o período da minha carreira fiz bastante enduro. Foi também uma coisa muito importante para mim, porque me mostrou o lado humano com o cavalo, a relação de respeito, né, que existe entre os dois. Então isso me aproximou do ser cavalo. Fiz bastante prova de enduro, alguns títulos de enduro, porque meu pai é muito forte também nesse lado de preparação de cavalos de enduro, e é um segmento que ele trabalhou por bastante tempo também fora do Brasil. Então até os meus 11 anos eu fiz bastante prova de enduro. Fui campeão paulista, campeão brasileiro dentro dessas provas de longa distância. Depois eu comecei a me especializar mais no salto. Tive a sorte de encontrar o Caio Sérgio, que me colocou no caminho do salto. Aí, durante alguns anos eu fiz aula com o Caio, e tive também a sorte de ter como parceiro o maior aras do Brasil e um dos maiores aras do mundo, que é o Aras Agromen. Comecei a trabalhar com Aras Agromen. Eles mandavam cavalos aqui para mim, cavalos novos para serem treinados e fazer concursos. E aí eu comecei a montar um melhor cavalo, que se chama Corlanda, que é a égua que fez praticamente toda a minha história como cavaleiro, né? Que ela me pegou nas categorias de base, quando eu saltava 1,20 m, e fez toda a minha carreira até as provas de Young Rider 1,50 m. Fez eu ganhar meu primeiro grande prêmio nacional. Ganhei 3 grandes prêmios com a Corlanda. Fui classificado para saltar sul-americano com essa Corlanda. Fui segundo no brasileiro de Young Riders, fui campeão paulista, fui terceiro no campeonato brasileiro também de Young Riders. Saltei todas as categorias que preparam os jovens, né, que são as categorias pré-júnior, júnior e Young Riders nessa época. Me ensinou tudo, juntamente com o Caio, meu professor. Nesse meio tempo eu trabalhei para o Agromen, outros cavalos. Também tive a sorte de montar uma égua que se chamava Laurence, que a gente ganhou a qualificativa para o Mundial de Cavalos Novos, que acontece na Bélgica. E aí a gente ganhou, e aí a Confederação Brasileira pagou todos os custos para que eu fosse lá saltar na Bélgica esse campeonato mundial. Saltei com ela esse campeonato mundial. Foi ela que me apresentou então esse mundo Europa, né? Que me mostrou como são os concursos na Europa, como é o nível de equitação da Europa. Então eu voltei da Europa, desse concurso, desse mundial, sabendo o que era o hipismo de alto nível e sabendo o que eu queria fazer. Eu falei, eu quero voltar para cá um dia e ficar aqui, porque é aqui que tem realmente o alto nível. No Brasil temos excelentes concursos, na época paulista, na época de Santo Amaro, na época de Porto Alegre, como The Best Jump, inclusive a Corlanda ganhou um grande prêmio lá. Vários concursos, enorme número de cavaleiros talentosos no Brasil, muita gente talentosa que monta muito bem, e que alguns optam por ficar aqui e alguns optam por ir para a Europa. Tem vários cavaleiros brasileiros na Europa, e quando eu vi eles lá e vi o nível de cavaleiros da Europa, eu falei, bom,
vou voltar para o Brasil, vou terminar minha faculdade, eu sou formado em administração, e aí depois eu venho para cá, para continuar minha carreira, porque é isso que eu faço, isso que eu quero fazer. Aí, nesse meio tempo, quando eu voltei para cá, eu me transferi para Ribeirão Preto, fui montar para o Aras Agroman, que sempre foi meu parceiro, desde quando eu tinha 16 anos até então, até esse momento que eu tinha 23 anos talvez, sempre montei para o Aras Agroman. Serginho Mendonça e José Ribeiro de Mendonça me deram cavalos sempre para continuar no esporte. Eu fui montar para eles lá em Ribeirão, me transferi para Ribeirão Preto, fiquei 2 anos e meio com eles, terminei minha faculdade também em Ribeirão. E daí eu fiz um pequeno, como ficou meio no meio do ano, eu fiquei alguns meses com o Caio Sérgio, com o José Luiz de Carvalho, filho dele, na época paulista. E aí de lá fui embora para a Europa. Antes disso, aqui no Brasil, antes de ir embora, eu ganhei a qualificativa para o Sul-Americano de Young Riders. Aí eu fui saltar o Sul-Americano de Young Riders no Chile, que é a última categoria preparatória antes dos sêniors, né? E aí tive a felicidade infelicidade de não ter a Cornanda comigo, porque ela se machucou antes de subir no avião. Aí foi um momento que você me pediu para dizer, um momento difícil, foi que eu tinha realizado um grande sonho de ir para o Sul-Americano de Young Riders, que é, dentro das categorias de base, a maior categoria, e o Sul-Americano é a maior competição que a gente pode ter no mundo para os brasileiros. Sim. E aí eu estava muito contente com isso, e no dia do embarque a Corlanda não se sentiu bem dentro do avião, se machucou, tiveram que tirar ela de dentro do avião e voltar para casa. E aí foi um momento bem difícil, que eu falei, e agora, né? Tudo isso vai acabar aqui, eu nem tive esse prazer, né? E era meu último ano de Young Rider, eu não teria oportunidade de saltar mais um ano, porque eu já viraria sênior no outro ano, então eu falei, perdi a oportunidade de saltar um dos maiores concursos que eu podia ter saltado, né? Aí eu conversei com o Caio, meu professor, com meu pai, ele falou, olha, monta no avião e vai pro Sul-Americano, e lá a gente dá um jeito. Graças a Deus, sempre tive muitos amigos, muitas pessoas que me apoiaram no hipismo, eles fizeram uma vaquinha lá no Sul-Americano, junto com a Confederação Brasileira, e eles alugaram um cavalo de última hora para mim, para poder saltar, um cavalo que estava lá nas redondezas. Aí a gente chegou se não me engano, num domingo à noite, numa segunda de manhã, o Sul-Americano começava na quarta, falou, olha, tem terça-feira para ir montar o cavalo, fomos de carro num lugar perto, montei o cavalo num jardim, realmente num jardim com aquelas flores que delimitam o espaço do jardim, tinha um obstáculo velho, e aí o Caio falou, vamos dar 2 saltos aqui, vamos ver se ele salta. Demos 2 saltos lá e falamos, vamos com ele. E aí, com o apoio de todo mundo que me ajudou, eu agradeço todos os pais de todos os meus colegas, a Confederação Brasileira, o Caio, meu pai, todo mundo. A gente levou esse cavalo, e aí a gente foi prata por equipe brasileiro, e eu fui prata individual, atrás de uma chilena, e o terceiro era um argentino, um argentino. Então foi o maior título da minha carreira, que isso fica marcado, que é um concurso internacional, eu tenho uma medalha diante do mundo, uma medalha que é respeitada pelo mundo inteiro, né? Uma medalha individual. E a medalha por equipe, que foi muito legal, uma experiência incrível, saltar pelo Brasil, ter outras pessoas que lutam para ter um título para o seu país, né? A gente foi prata. Isso foi muito legal. Aí depois disso, depois desse baque que eu achei que não ia dar, depois foi uma grande felicidade, porque foi uma surpresa, a gente nunca imaginava que com um cavalo alugado eu poderia conseguir alguma coisa, e aí o cavalo realmente surpreendeu todas as expectativas, a energia positiva de todos que estavam lá. Acho que no final das contas todos estavam torcendo para dar certo para mim. Eu acho que tudo contribuiu para esse título. Aí depois eu voltei para cá, e aí fiquei um pouco com o Caio Sérgio na época paulista e fui embora para a Europa. Trotar um pouquinho, todo mundo num trote normal, só para esquentar os cavalos. Normalmente a gente sempre faz isso, caminha bem antes, depois a gente trota durante 5 minutos para cada lado, para eles aquecerem, e a gente também, que não tem muita coisa. Vamos lá, trotando todo mundo. Acho que eu fui para a Europa para trabalhar para o Pedro Vênis, que é um dos cavaleiros olímpicos do Brasil, que já estava radicado na Europa quando eu cheguei lá há 12 ou 13 anos.
que foi meu contato através do Caio que eu consegui, e da Luciana Camargo também, que me enviou para lá. Eu trabalhei durante um ano e meio para o Pedro Denis, para o Cássio Ribetti, que também é cavaleiro olímpico, e para um belga chamado Jérôme Guerry, que também é cavaleiro olímpico. Então, logo que eu cheguei, eu já pude trabalhar. Foi um ano muito legal, porque foi o ano de preparatória para as Olimpíadas do Rio. Então eu cheguei e passei o ano de preparatória com eles, para aprender tudo realmente do que eu acho do maior que eu podia ter aprendido, né? Quando você se prepara para uma Olimpíada, a Olimpíada é o momento mais importante para qualquer atleta, acho que qualquer esporte. Então eu peguei esse momento, foi muito legal durante esse ano de preparação para as Olimpíadas. Eu trabalhava no Pedro, para o Cássio, para o Jérôme Guerry, os três foram para a Olimpíada do Rio. Então foi muito legal essa experiência. Certo. E aí eu fiquei 2 anos com eles, depois eu trabalhei um período numa cocheira de comércio chamada Stefex Stables, que é a maior cocheira de comércio junto com a cocheira do Ian Tops, que é a maior cocheira de comércio do mundo. Trabalhei 2 anos lá, trabalhei também não só para Daniel Deusser, que foi número 1 do mundo por vários meses, inúmeros títulos mundiais, para o Lorenzo De Luca, que é um dos maiores cavaleiros do mundo, na minha opinião. Então eu fiquei os meus primeiros 3 anos na Europa, trabalhei para 6 cavaleiros olímpicos, eu acho que estão entre os 10 melhores do mundo. Então foi realmente uma experiência muito forte, muito intensa, e que eu aproveitei, eu acho, muito, tentei aproveitar ao máximo. Depois disso eu abri o meu negócio, eu tenho alguns cavalos, eu tenho um grupo de investidores, e tenho alguns cavalos que eu faço competições na Europa, e que eu preparo eles para fazer as competições. Na Europa existe um giro de comércio ainda maior do que existe aqui no Brasil, lógico, porque envolvemos não só um país, mas vários países, e também os Estados Unidos que consomem da Europa. Então tem um giro de comércio muito grande de cavalos. Lá eu já faço os concursos internacionais, 2 ou 3 concursos internacionais por mês. Tive a felicidade de ter, já dentro de um período de 2 anos, cavalos fantásticos que me fizeram fazer já experiências enormes. Tem um cavalo chamado Chablis, que fez vários concursos internacionais, classificado em várias provas importantes. Então, agora eu tenho um outro tipo de cavalos jovens também muito bons, que vão progredindo para fazer também esses concursos. E esse é o meu trabalho hoje lá, eu tenho um grupo de investidores, eu faço as competições e é assim que eu vivo do esporte. Bom, Larissa, bem melhor. Galope, Caio. Direita, Caio, direita e galope.